寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, né, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o reino de Tungning nunca tivesse caído? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre dou aquela moldada de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra, senão não ia ter por que ter este quadro de teoria. Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, primeiro o contexto. Eu tenho um vídeo sobre a Guerra Sino-Holandesa. E depois o último conflito, né, da Guerra Sino-Holandesa, aconteceu foi que, né, a dinastia Ming acabou migrando para Taiwan e uma parcela da dinastia Ming, né, que ainda não que foi ali batalhar contra os holandeses, acabou ficando em Taiwan e acabou renomeando para o reino de Tungning, né, enquanto uma parcela da dinastia Ming estava sofrendo ali na China. E isso aconteceu em 1661 e esse reino durou até 1683, 86, por aí, se eu não estou enganado, tá? E ele acabou quando a dinastia Qing invadiu ali Penghu, né, a ilha dos pescadores, depois invadiu ali Taiwan e deu cabo ali do reino de Tungning e se espalhou por Taiwan toda, enfim. E por isso que nós hoje em dia temos briga para saber qual que é a verdadeira China. Então, né, como seria se o reino de Tungning nunca tivesse caído, né, e ele tivesse durado aí até os dias de hoje? Então, vamos retornar a 1662, sim, né, vamos dar um tempinho. Bem, de 1662 até 1680, por aí, vamos supor, né, que o reino de Tungning já tivesse contato com outros europeus depois dos holandeses, né? Afinal, eles já sabiam que existia um mundo externo ali, né? Pois diferente da dinastia Qing, a dinastia Ming não era isolacionista. Então, com isso, vamos supor que basicamente 10 ou 19 anos por aí, né, eles tiveram aí contatos com britânicos, portugueses, espanhóis, talvez franceses, por que não alemão, enfim. Então, com isso, né, eles vão ali pegando tecnologia, vão ali negociando armas, talvez até porque não treinando soldados, né? E isso porque, sim, eles sabiam que eventualmente a dinastia Qing podia acabar invadindo ali, e era só questão de tempo, pois o reino de Tungning era extremamente pequeno, né, comparado à dinastia Qing. Se Taiwan inteiro já é pequeno comparado com a China, imagina 1/4 de Taiwan. Pois é. Então, mas vamos supor que também neste período, né, o reino de Tungning ele vai se espalhando por Taiwan, né, vai aí dando cabo dos nativos, paciência, né, e com isso, ok, eles vão pegando, se estabelecendo e, né, se modernizando, até que, né, eles sabendo de um suposto ataque da dinastia Qing, eles vão falar com os leais da dinastia Ming, né, a sabotarem os navios, a sabotarem o armamento, a colocar munição a menos, canhão a menos, não remar direito, queimar algum mapa, enfim.
né? E vamos supor aí que o combate aí de Penghu, né, o combate da Ilha dos Pescadores de 1686 ou 83, né, tenha durado um pouquinho mais e a dinastia Qing aí não tenha conseguido passar muito aí da Ilha dos Pescadores, né, devido à péssima qualidade e toda a sabotagem aí, né, que o reino de Tungning fez e junto com os leais aí a dinastia Ming. Lógico que esses sabotadores, assim que fossem pegos, ó, já era. Adeus, um abraço. Então, isso faria com que, né, muitos aí leais da dinastia Ming comprassem a briga e expusessem a dinastia Qing, né, falando que está zerando o próprio povo, pipipi, popopô, né, mas não ia surtir tanto efeito. Mas a questão é que, devido aos tumultos, aos protestos, às pancadarias, né, os soldados aí da dinastia Qing iriam ter que desviar um pouco de pólvora, recurso aí, para conter as rebeliões, para conter os tumultos, e sem contar, né, que provavelmente, né, o reino de Tungning estaria com navios mais modernos, né, levando em conta, né, os navios europeus, já que a dinastia Qing era uma dinastia isolacionista. Então, ok, né, a partir desse momento eles acabam defendendo Penghu, né, vamos supor que demore, sei lá, alguns meses, né, a batalha demore alguns meses, né, mas por mais que passe aí Penghu, eles vão lá e reconquistam Penghu, né, mas eles não deixam a dinastia Qing tocar ali no chão de Taiwan. Né, a partir desse momento, a dinastia Qing assume, né, um tratado onde eles reconhecem a soberania do reino de Tungning. Então, a partir desse momento, o reino de Tungning ele fica estabelecido. E bem, tempo vai, tempo vem, né? Chegamos aí à Guerra do Ópio em 1840, por aí. Nossa, hoje eu estou ruim de datas. Mas ok, né? Vamos supor que chegue, mas afinal, a Guerra do Ópio chegaria a acontecer? E a resposta é provavelmente não. O porquê provavelmente não? Porque a Inglaterra, ela só estava querendo um porto, né? Estava querendo um porto e também, lógico, tinha vários fatores econômicos, mas a questão também é que os britânicos, eles queriam um lugar fixo ali para negociar com a China. Afinal, Portugal já tinha Macau, isso até rimou. E então, né, vamos supor que o reino de Tungning pudesse oferecer um porto ali, né? E pudesse fazer com que eles negociassem com a China de um modo indireto, né? De um modo indireto, ou então que eles fossem um intermediador. Afinal, não é porque um reino entrou em guerra com outro que eles são necessariamente inimigos a vida inteira. E a partir desse momento, ok, né, a Guerra do Ópio poderia ter sido evitada, afinal, né, Taiwan e Inglaterra e China poderiam acabar se entendendo. Já a questão da Guerra Franco-Chinesa ou Sino-Francesa, aí não ia ter como evitar, afinal a França estava invadindo por terra e não por água e não tinha o que fazer. Porém, já a Primeira Guerra Sino-Japonesa, aí o negócio talvez poderia ser diferente, né? Porque o Japão já tinha a Coreia, né? Isso aconteceu em 1894 até 1895. E lógico que a China acabou perdendo e com isso eles tiveram que dar Taiwan para o Japão. Mas, como que seria se a China acabasse perdendo e não tivesse Taiwan para dar para o Japão? Então, muito provavelmente, o Japão poderia acabar reivindicando, talvez, aí um pedaço da Manchúria, né, proporcional a Taiwan, ou então um pouco mais da Manchúria, né, já que eles iam exigir território como indenização, né, pelo fato de eles terem perdido pessoas e tal. Taiwan meio que não iria depender do Japão, né, afinal, o fato dos japoneses, né, terem ocupado Taiwan foi por causa que eles perderam ali a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Então, ok, né? Já que a China acaba perdendo mais território para o Japão que já estava ali na Coreia faz um puxadinho ali na Manchúria. Durante a Primeira Guerra Mundial não altera nada, né? Mas eu acredito que Taiwan também não participaria, né? Acho que Taiwan entraria
só em 1916 ou 1917, porque sim, em 1915 Taiwan meio que estava guerreando contra o Japão. Curiosamente, né, o reino de simpatizantes aí e o restante aí do reino de Tungning, que existia através de uma sociedade secreta, eles estavam lutando contra o Japão, a rebelião de Taipane, né, algo semelhante. Já tenho um vídeo no YouTube, pesquisem no meu canal, beleza? Então, retornando, talvez o Japão tentaria alguma coisa em Taiwan, aproveitando a neutralidade do país, mas pelo fato, né, do Japão querer Qingdao e meio que ele já está ali na Manchúria, isso faria com que o Japão se sentisse confiante, sem contar as ilhas Senkaku. Então, isso poderia dar um problema, né? Afinal, o Japão estaria dividido, mas eu acredito que acabaria rolando um apoio diplomático, tanto da França quanto da Inglaterra, e talvez até mesmo um apoio logístico, por que não, né? Afinal, a Inglaterra também iria exigir mais um pedaço de terra em Taiwan. Então, o Japão, meio que pelo fato deles terem um acordo com o Reino Unido, meio que eles até que poderiam acabar cessando. Mas isso acabaria degradando aí as relações nipo-taiwanesas, né? Ou nipo-tungninginesas, sei lá como pronuncia isso. Mas seria um negócio aí meio tipo cabuloso. Um ia ficar olhando torto pro outro. Já a Segunda Guerra Sino-Japonesa não ia precisar de Taiwan, afinal o Japão já tinha ali pedaços aí da Manchúria. E isso iria facilitar demais, né, com que o Japão adentrasse a China. E o fato, né, do Japão ter Taiwan, lógico que seria um alívio, afinal era meio que um porta-avião natural. Mas o Japão provavelmente ia também dar um jeito, né, de atacar Taiwan, mas não nesse momento, porque eles iam de início se concentrar na China. Aí a partir do momento, né, em que eles tivessem de olho, acabassem vendo que a China também estava consumindo o recurso deles, né, e fato deles terem um pouco mais de distância por causa dos aviões e coisas do gênero, né, a fim de não serem atingidos, isso iria dificultar muito. Então eu acredito que o Japão poderia assim acabar atacando Taiwan em 1940, 1940 perto de 1941, colocando mais um país na guerra ali contra o Japão. E apesar do Japão, de Taiwan também ter treinamento, também ter marinha, o Japão iria passar um certo perrengue, né? Porque Taiwan está bem próximo ao Japão, então o Tungning, né, aliás, poderia sim violar o espaço do Japão e ser um país aí que, né, seria talvez o primeiro país aí que chegaria a bombardear o Japão em si. Então, o Japão meio que talvez deixaria de investir um pouco na China para aí sim acabar dominando aí o reino de Tungning por completo. Mas sim, iria ter muita resistência e o apoio ia ficar dividido, né, entre China e Tungning. Então, independente, né, de quem o Japão se concentrasse, o outro iria ter uma brecha. Então, o Japão não ia conseguir fazer duas frentes ao mesmo tempo, né? Afinal, Tungning ia estar bem preparado e também iria ter marinha. E caso o Japão inventasse de atacar os Estados Unidos, aí sim que o Japão ia ser, talvez, né, o segundo país a perder aí a Segunda Guerra Mundial, nem precisando de uma nuke. Porque provavelmente, né, o Japão já ia estar todo consumido, afinal, guerreando com a China desde 1936 e arrumando treta com outros países não ia ser fácil. Ainda mais com os Estados Unidos, Reino Unido, Indonésia, Filipinas. O Japão provavelmente ia perder e não ia nem precisar de uma nuke, né? E sem contar que isso talvez poderia mudar o curso. Afinal, a nuke poderia até mesmo ser feita, mas não ia ter em quem jogar. Afinal, a Alemanha já ia ter se rendido, o Japão já ia estar em frangalhos. Eu não sei se o Japão ia se render, né? Mas provavelmente eles iam esperar invadir. Então, aí seria muito mais fácil, né, dos Estados Unidos e de outros países acabarem bombardeando o Japão. Afinal, o Japão já ia ter perdido quase toda a sua força aérea. Isso ia ser fácil de deitar a marinha japonesa no soco. Então, né,
a China e Tongning poderiam fazer sim um ataque em conjunto com os Estados Unidos e bombardear todo o Japão e fazer com que o Japão se renda na base do bombardeio. Enfim, talvez uma nuke seria necessária aí para fazer o Japão se render. Então beleza, né? Mas teria uma outra nuke que os Estados Unidos iam guardar para a Guerra Fria. Já a Guerra Civil Chinesa seria algo meio complexo, né? Porque Taiwan não seria da China, né? Taiwan seria uma outra coisa, seria o reino de Tongning, não seria Taiwan. Então, né, na derrota do Chiang Kai-shek, ele ia acabar indo em exílio ali para Taiwan, ou, né, Tongning, aliás, né? Ou então para os Estados Unidos. Caso ele fosse para os Estados Unidos, beleza, a vida que segue, só existe uma China mesmo. Caso ele fosse para Tongning, aí ia ter problema na Guerra Fria, se ia ter. Mas o porquê se existia apenas uma China e Tongning não ia ser considerado China, né? Afinal eles iam ter tido independência lá em 1600. Bem, isso seria, né, algo meio complexo, por quê? Bem, durante a Guerra Fria, por mais que Tongning fosse uma monarquia, eles teriam que, né, adotar uma postura. E eu acredito que eles iriam aderir a uma neutralidade, por mais que o Chiang Kai-shek estivesse lá. Mas o Chiang Kai-shek estando em Tongning, né, o Kuomintang, isso faria com que o Mao Tse-tung pudesse mandar espiões ali para Tongning para tentar zerar o Kai-shek por lá. E isso poderia acabar gerando aí diversos incidentes diplomáticos, e sem contar que o Mao Tse-tung poderia também acabar fazendo diversas propagandas tipo pan-chinesas ou pan-Hans, né? Afinal, o imperador Koxinga, lá de 1661, era Han. E contudo, né, os chineses, o pessoal de Tongning, iriam ser chineses, entre aspas, Hans, né? Iriam ser etnicamente Hans também, pronto. Mas, né, o idioma seria diferente, não seria o mandarim, poderia ser o Hokkien, né? O que seria muito mais provável. E com isso, né, o Mao Tse-tung, sim, né, e o Partido Comunista Chinês como um todo poderia acabar tendo planos aí de invadir. Mas uma neutralidade poderia fazer com que a própria União Soviética meio que intervisse, né, entre aspas, a favor, né, de Tongning. Mas o porquê que a União Soviética iria intervir a favor de Tongning? Simples, meus amigos, a ruptura do bloco sino-soviético, das relações sino-soviéticas. Então, né, a União Soviética não ia deixar a China crescer do mesmo modo que a China não ia deixar a União Soviética ter influência em outros países. Então, querendo ou não, Tongning, entre aspas, seria protegido, entre aspas, pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Porque, né, ambos iriam ver uma ação expansionista da China como uma atitude prejudicial. E sem contar que o Japão ia estar do lado, né, com as Ilhas Senkaku. E se o Japão visse a China invadindo, ele ia pensar, putz, ferrou, sou o próximo. Então, a partir desse momento, né, a China e Tongning iriam ter relações muito tensas, mas eu acho que as coisas, né, poderiam dar uma acalmada aí já depois aí da morte do Mao Tse-tung, e talvez aí desse mais uma acalmada ainda, né, depois de 1989. Porém, eu acredito que algumas reivindicações acabariam sendo feitas. Eu acredito que também as relações entre a China e Tongning demorariam para se estabelecer, né? Porque a China talvez poderia sim acabar de um modo ou de outro tentando reivindicar Tongning, ou então ver Tongning como um inimigo em potencial, né? Em questão de caso ele faça muita amizade com os Estados Unidos. Então poderia ser que o Tongning e a China tivessem um acordo que não iriam ter bases americanas ali por perto, tá? Então a marinha americana podia estar ali no Japão, né? Poderia ficar na Ilha Senkaku e que já está ali bem próximo Taiwan, Tongning. Então com isso eu acredito que, né, as relações entre a China e Tongning poderiam estar boas, não viveríamos tensos, não viveríamos perto de uma invasão chinesa em Taiwan, né? Afinal, né, não ia ter motivo para isso. Lógico que, né, caso não houvessem
militares americanos ali em Tungning. Caso contrário, eu acredito que sim, poderia acabar rolando uma pancadaria das boas. Mas Tungning também estaria muito mais preparado, e sem contar que, né, caso houvesse alguns voluntários japoneses, iriam poder pular para lá para defender, ou então espiões de Tungning poderiam ir para a China, espiões da China poderiam ir para Tungning, relações normais, né? E eu acredito que Tungning, apesar de tudo, poderia ser uma monarquia constitucional, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder me seguir nas minhas redes sociais, no Discord também, tamo junto, beleza? Quem puder dar aquele apoio também, vamos lá. Beleza? Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Comentem a teoria de vocês, comentem o que vocês acharam. Beleza? Fui!